Vamos abrir a palavra de Deus. Se você quiser ficar de pé, se não quiser, pode ficar à vontade. Nós vamos ler aqui no primeiro livro de Samuel. Eu acredito que várias pessoas, vários irmãos já pregaram aqui sobre o Eucana. Três personagens, né? Eucana, Ana e Penina. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o versículo 8. Samuel, 1 Samuel, versículo 8. Capítulo 1. Capítulo 1 de Samuel, versículo 8. Depois nós vamos dar mais adiante, porque eu tenho que ser mais cauteloso, porque eu não sei que nem os presbíteros aqui, que tem aqui uma aliada que muito boa de ensinar, muito gostosa, né? Eu tenho que ficar seguro aqui. Então, eu vou ler o primeiro versículo 8, e depois eu vou pedir os homens da igreja para ler, depois as mulheres, tá bom? Então, diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? Por que não come? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Cadê os homens da igreja? Levanta as mãos, os homens da igreja. Vocês vão me ajudar, tá bom? Nós temos que ser bem bonitos aqui, porque a maioria aqui é senhoras e mulheres, hein? Eu acho que nós vamos perder. Amém? Vamos lá, homens, bem forte. Lê comigo assim. Então... Para aí. Lê comigo. Está meio fraco esse negócio aí, olha só. Vamos ver aqui, então. Tem aqui, né? Deixa eu tirar o óculos aqui, que vai ficar melhor para mim. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Está fraco esses homens. Olha, as mulheres vão dar um show na gente aí. Vamos lá, bem forte, vamos lá. Né? Cadê? Vamos lá, vamos começar do 8 primeiro, depois a gente vai ali, não tem problema não. Vamos lá no 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? Por que não comes? Vai lá agora. E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Tá legal os homens, né? Agora eu quero ver as mulheres. Olha, as mulheres quando andavam com Jesus, vou te contar, era uma força danada para aqueles discípulos, porque muitos queriam desanimar. Vamos lá? Vamos, mulheres? Então... Eucana, isso. Come. Amém? Não adianta nem pedir elas para ler de novo, porque já deu o show na gente, senão não vamos ficar aqui, né? Irmão, pode se assentar. Nós estamos falando aqui de um homem que tinha uma esposa, que era Ana, né? Tinha Ana. Aqui no versículo 1 do primeiro capítulo de Samuel, ele diz assim: Houve um homem de Ramataí, Zufim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elui, filho de Tu, e filho de Zufe, e Afrateu. Aí o versículo 2 diz assim: Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra era Penina. Penina não tinha filhos, porém Peninas tinha filhos, Anas, porém, não tinha. O versículo 3 diz assim: E subia, pois, esse homem à sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéia, os 2 filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava poção a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse cerrado a sua amada. E a sua rival excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a sua amada.
E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então, por isso que nós lemos versículo 8, né? Nós estamos vendo aqui que Eucana, ele subia para prestar culto ao Senhor no tempo do prestar culto ao Senhor. E diz a palavra do Senhor que tinha duas mulheres, conforme nós vimos. Vocês sabem disso. Aqui tem crente de escola dominical, que já aprendeu a palavra, muitos conhecem, muitos não conhecem. E chegava lá, ele ia com as duas mulheres. Só que, certo dia, no versículo 4, diz assim: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porção a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, né? E todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor tinha fechado a sua amada. Ana, porém, recebia uma parte maior de Eucana, porque Eucana sabia que ela não poderia dar filho. E ele começou a andar, né, com Penina, com Ana, e a outra, devido a Penina ter filho, e começava a irritar a Ana. E Ana ficou com o coração amargurado, triste, né? Triste, não tinha força, não comia, não bebia, era que nem uma depressão. Aí via a Ana com a Penina cheia de filho, e ela não dava filho. Então, quer dizer, todas as vezes que Eucana subia à casa do Senhor, em Siló, para prestar culto, prestar sacrifício ao Senhor, a outra irritava, porque, naturalmente, Penina com 10 filhos, porém diz aqui, né, que ele diz assim, porém, não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Então, a gente vê por esse texto aqui, que é a base de 10 filhos. É por isso que ele falou. Então, ela irritava, a Penina irritava, zombava da Ana, e a Ana ficava muito cabisbaixa. Amém? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, levanta a mão. Glória a Deus, né? E o que aconteceu? Então, ela só tinha motivo de chorar, não tinha prazer de andar junto com Eucana, porque todas as vezes que andava, era um motivo de zombaria, era um motivo de botar a mulher para baixo. Aí Eucana percebeu. Aí foi aonde que ele foi no versículo 8, que ele diz assim: então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que chora? Por que não come? Por que está mal o seu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Amém? Aí, então, no versículo 9, diz assim: então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Estava lá o sacerdote Eli. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares a tua serva, e não esquecereis mais, não te esquecereis mais da tua serva, e deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca.
porque a maioria do pessoal, quando estava no templo, eles começavam a orar em voz alta, né? Vamos fazer um clamor aqui, levanta as tuas mãos. Aí nós começamos a orar, vamos buscar ao Senhor, Senhor da glória, nos abençoa. Era assim que o povo orava. Mas Ana, ela abaixava o joelho e ficava com o seu rosto abaixada e orava, e orava, e orava, e orava. Mas o sacerdote, ele sendo muito velho, pegou uma cadeira, estava sentado no pilar do templo e começou a observar, que via as pessoas orando alto, via outro louvando a Deus, via outro glorificando, aquilo que nem o crente pentecostal, que nós somos. E ali ela não fazia nada, ela ficava cabisbaixa, chorando, e somente com os seus lábios ela mexia, só os seus lábios ela mexia, ela não tinha força. E o sacerdote observou a Ana daquela maneira, daquele jeito, né, ali quietinha na dela. Aí nós vamos correr aqui no versículo 11, que diz assim, versículo 12, né? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana, no seu coração, falava só, e se movia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? A parte do teu vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada, né? Atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenha, pois, a tua serva, pois como filha de Belial, porque da multidão do meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Olha, irmão, essa mulher, meus irmãos, ela devia estar sofrendo mais de 10 anos, porque era mais ou menos um filho por ano que Eucana e Penina fazia. Então, ela estava sendo zombada para mais de 10 anos. Mais de 10 anos sendo perseguida por Penina. E Penina falava, vai ela lá, ó. Olha lá, não consegue nem dar um filho. Aí quando Eucana subia para o templo para orar, para prestar sacrifício ao Senhor, Eucana pegava os filhos dele. Eu estava olhando aqui, as crianças aqui, tinha 9 crianças, eu contei, tá? Eu contei 9 crianças, faltou uma aqui. E as crianças, 10 filhos, porém, Eucana devia pegar o garoto na mão, as crianças, papai, compra uma balinha, papai, aqui, criança, coisa de criança, né? Então, o que aconteceu? Ana ficava muito triste, muito para baixo, porque ela não poderia dar filho. Ela ficava muito para baixo. Mas só que nessa oração aqui, lá no templo, estava reunido Eli, seus filhos, a Penina, a Ana, tinha uma festa, todo mundo comeu, bebeu, mas Ana não comia nada. E porém, Eli observou o jeito da Ana, falou, poxa, essa mulher está arriada lá um tempão, ela deve estar embriagada, só com os lábios dela ela mexe, ela não fala nada. Aí daqui a pouco Eli perguntou para ela, amém? Aí o versículo 18 diz assim, 17, então respondeu Eli, vamos para o 16, não tenha, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão e dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli, olha, vai em paz, e o Deus de Israel te concederá a petição que lhe fizeste. Olha só que maravilha, um sacerdote falou isso para ele, olha, vai em paz,
Pode deixar que o Senhor vai tomar conta dessa situação. Você não vai ser mais humilhada. De repente, irmão, você pensa que alguém não está te observando, você entrou pelas portas, está sentado aí, quietinho aí, poxa, entrei aqui na igreja, ninguém me viu, estou aqui com meus problemas, cheio de dificuldade, você é engano seu, alguém já te viu, o Senhor já te observou, já viu o seu lamento, já viu a sua aflição, já viu o seu desgosto, o Senhor já te observou nesta noite aqui, e o Senhor vai te conceder uma vitória nesse lugar hoje aqui, porque Ele é o dono da vitória, e Ele ali começou a trabalhar no coração da Ana. Aí o versículo 19, ela diz assim, levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor. E voltaram e acharam a sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou da Ana. Quando eles voltaram, eles foram para a casa deles. E Eucana conheceu a sua mulher. E no versículo 20 diz assim, e sucedeu, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o nome do seu filho Samuel. E dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor, Eu tenho pedido ao Senhor. Então, irmão, você que entrou pelas portas do Senhor hoje, cabisbaixo, e você está cansado de orar ao Senhor, e nada acontece na sua vida, de repente você está orando diferente. Você pode ver que Ana, ela orava diferente, ela chorava do lamento dela, ela reclamava, vivia cabisbaixa, pois o Senhor não lembra de mim, o Senhor me abandonou, será que eu sou amaldiçoada? Eu sou uma mulher amaldiçoada, o Senhor não lembra de mim, ela, minha rival lá, tem 10 filhos, eu não tenho filho nenhum. Foi um problema sério para Ana. Mas o Senhor, depois que ela fez um voto, o Senhor se lembrou dela. E o Senhor concedeu a ela um filho. E o seu nome foi chamado Samuel, que foi o primeiro rei de Israel, o primeiro juiz de Israel. Ele comandava tudo. Olha só, como é que acontece nas nossas vidas, o propósito de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós somos afobados, pedimos, queremos uma coisa, insistimos com Deus, não, calma aí que eu vou te dar, mas não é essa hora, espera um pouquinho que vai vir a sua bênção. E muitas das vezes, Senhor, eu já estou mais ou menos lá há 30 anos nessa igreja, nada acontece na minha vida. Senhor, dessa maneira não dá, e você começa a reclamar, aí mesmo que não acontece, porque você está reclamando, mas quando você começa com sinceridade no coração, com a sua oração, fazendo uma petição, pedindo bem diante do Senhor, o Senhor concede vitória ao nosso coração. Amém? Amém ou não amém? Então, irmão, aquela mulher, ela vivia muito triste, pelo desgosto dela, pelo passado. Viveu 10 anos sendo humilhada pela sua rival, Aí diz aqui no versículo 23, diz assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem parece, que ela falou que ia dar o filho dela no templo, para prestar, quando desmamasse, para prestar serviço no templo, Ela diz assim, Eucana, seu marido, e disse-lhe, faz o que bem te parece aos teus olhos, fica até que o menino desmame, então somente confirme ao Senhor a sua palavra, e assim ficou a mulher, e deu leite
o seu filho até que ele desmamasse. Irmão, você já percebeu, você já imaginou uma coisa? Quando os filhos, lá em casa, a minha esposa, a Sônia, nós tivemos 2 filhos, a Alice e o Samuel. Samuel foi ela que escolheu, a Alice foi eu que escolhi o nome da minha filha. Aí ela escolheu, agora quem vai escolher vai ser eu, vai ser Samuel. Irmão, você já imaginou, você com o seu filhinho, quando ele nasce, aí ele começa com a idade de 3 anos, aí você pega ele, aí leva lá para a escola, né? Aí você fica insegura a beça, né? Uma criança com 3 anos, 4 anos, você bota lá na escola, será que está cuidando bem dele? Será que o professor está cuidando dele? Será que deu lanchinho na hora certa? Será que ele está chorando? Mas só que Ana, quando o menino completou na idade dos 3 anos, ela tinha que devolver na casa do Senhor. Você sabe por quê? Por quê? Porque ela fez um voto ao Senhor. Se o Senhor desse um filho a ela, sendo um filho homem, né? E não, ela não ia passar navalha na cabeça dele e ia entregar na casa do Senhor, entregar ao sacerdote. O filho que ela ganhou não era dela, ela tinha que devolver na casa do Senhor. Só, irmão, que ele tinha 2 filhos, o Ofni e o Finéias, 2 sacerdotes que era o sacerdote da casa do Senhor. Por isso que quando Eucana subia para prestar culto ao Senhor, lá tinha os 2 sacerdotes, que eram os 2 filhos de Eli. Eli, já velho, escutava tudo o que acontecia na casa do Senhor. Só que esses 2 filhos dele pisaram na bola. Viviam com as mulheradas, as prostitutas, fazia as piores coisas no tempo. Até da oferta da casa do Senhor, eles roubavam a oferta da casa do Senhor. Aí o sacerdote Eli falou para ele assim: olha, meus filhos, para com isso, vocês são sacerdotes, vocês foram levantados, vocês é ungido do Senhor para tomar conta da casa do Senhor. Olha só, todo o povo, toda a comunidade, todo o povo está vendo o que vocês estão fazendo, a maldade que vocês estão fazendo. Vocês não são dignos nem de estar mais aí. Só que Deus estava preparando o filho de Ana, que era o Samuel, para ser o juiz e o sacerdote da casa do Senhor. E de repente o Senhor no coração dele assim: não tem problema não. Esses 2 aí não vou tirar eles agora, mas eu vou esperar o menino crescer, eu vou cuidar dele, que ele é meu, que a Ana deu para a casa do Senhor, para a minha casa. Eu vou esperar o menino crescer, depois eu vou tomar atitude sobre isso. Olha, irmão, o tempo de Deus não é o nosso, a gente tem que esperar. Deus, ele esperou o menino crescer. O menino foi crescendo na graça, no conhecimento, no estudo, nas maravilhas de Deus, foi sendo bem tratado. De vez em quando, Ana ia lá para dar uma olhada, e o menino foi ficando bonito, foi ficando, e o menino cresceu, ficou um jovem. Ficou um jovem. Aí no capítulo 2 de Samuel, a gente vai ver o que aconteceu com os filhos de Eli. Que diz assim, Samuel capítulo 2, versículo 22. E era, porém, Eli muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, de como se deitava com as mulheradas, né? Com as mulheradas, que em bando se ajuntava à porta da tenda da congregação. Olha só, irmão, o que esses 2 caras fizeram? Isso não era sacerdote.
trazia o escândalo para a casa do Senhor, fazia as piores coisas, não respeitava o pai, porque o pai já era de idade, já estava bem velho, né? Não respeitava, e fazia as piores coisas. Aí o versículo 23 diz, e disse-lhe, por que, ele falou, por que faz isto, essas tais coisas? Pois eu ouço de tudo este povo, os vossos, as vossas maléficos. Então, quer dizer, Eli foi chamar a atenção dos seus filhos, e eles não gostaram não, irmão, eles não gostaram não. Ô velho, você já está velho, vai cuidar da sua vida, fica quietinho no seu canto aí. Mas só que Deus estava preparando o Samuel. Deus estava preparando Samuel. Irmão, quando uma mãe, um pai, traz os seus filhos para a casa do Senhor, olha, eles têm uma mentalidade linda, uma mentalidade da palavra de Deus. Deus abre a mentalidade, eles vão crescendo, que nem nós vimos aqui, né, conforme eu falei, por 34 anos nessa igreja. Eu já vi muitos jovens aqui sair formados desse lugar aqui. A gente não vê nenhum que estão aqui, que de repente estão tomando conta de congregação ou igreja. Outras pessoas, né, que deram bastante lucro, já era criança. Nós temos um exemplo aqui do nosso pastor Messias. O pastor Messias, quando ele chegou nessa casa, quando eu cheguei aqui, eu acho que ele tinha idade de 12 anos, né? E o que aconteceu? O pastor Messias, ele nunca se desviou dessa casa. Olha onde que o Senhor colocou o pastor Messias, sendo pastor, né, sendo pastor dessa casa, junto com o pastor Carlos, nesse lugar para nos abençoar, com palavra mansa, com palavra humilde, com muita sabedoria diante do povo aqui. Então, irmão, é isso que Deus faz quando nós levamos nossos filhos para a casa do Senhor. Ana, o filho que ela tinha não era dela. Não era de Ana, o filho dela. Porque ela fez um voto ao Senhor. Ela sabia que tinha que devolver na casa do Senhor o menino. A pessoa, irmão, você com o seu filhinho nasceu, garotinho tão bonitinho, cheio de mimo, você cuidando dele, daqui a pouco você, poxa, eu não posso ficar com o menino, porque eu votei. Mas tem muita gente, irmão, que faz um voto ao Senhor, e Deus concede a ele a bênção. Sabe o que acontece? Daqui a pouco ele volta para trás. Ah, Senhor, não vou dar não, não posso não, não quero não. É assim, irmão. É o coração do homem. Então, irmão, é por isso que a palavra do Senhor diz assim, quando nós votar ao Senhor com algum voto, não faça como voto de tolo, cumpra, que você está cumprindo diante do Senhor. É melhor que você não cumpra. Mas na hora das aflições, dos problemas, muitas das vezes nós fazemos voto para o Senhor, sem pensar, e daqui a pouco nós esquecemos, e de repente chega para o pastor da igreja, né? Não vou dizer o pastor Carlos, chega para o pastor da igreja, pastor, olha, eu quero trabalhar nessa área aqui, eu falei para o meu Senhor que eu vou trabalhar nessa área aqui, estou falando para o Senhor, está mostrando para o sacerdote da igreja o que você vai fazer. Olha, pastor, eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco o pastor confiou nele, ele fez o voto. Daqui a pouco o pastor olha para aquela figura, para aquela pessoa, cadê a pessoa? A pessoa está lá no mundo, está lá no funk, está lá não sei aonde, esqueceu do voto que fez ao Senhor. Quando nós votares na casa do Pai, nós temos que ser sinceros, que nós não estamos votando estamos votando diante do pastor e diante de um grande Deus, que Ele tudo vê, tudo faz, tudo quer abençoar. Eu uma vez, foi em 1999, por aí, quase 2000, eu entrei nessa casa aqui. Aí eu vi o pastor, né, na época era o presbítero Jailson, fala dos passados, porque nós estamos aqui, né, Renato? Né, nós não podemos esquecer dos nossos irmãos, né, que nos abençoou muito, né?
com a palavra. E o pastor Carlos, tinha outros irmãos, falava sobre dízimo e oferta. Irmão, eu estava passando num estreito danado. Eu comecei a caminhar, aí eu ia falar, eles falavam, trazer, conforme o pastor Messias falou aqui sobre a oferta, ele falava sempre assim. Mas nunca falou que a gente tinha que dar, não. Ele sempre falava que a gente tinha que abençoar a casa do Senhor. Aí um dia eu falei assim, passando no estreito, eu falei assim, eu trabalho numa empresa, a empresa estava com muitas dificuldades financeiras, não tinha pagamento para pagar os funcionários, eu era um desses. Aí eu falei, poxa, se eu faço para o patrão, eu vou fazer para mim também, eu vou tentar. Mas eu não tinha uma ferramenta, eu não tinha nada, não tinha um conhecimento, eu não tinha nada. Aí eu peguei e lembrei do nossos líderes aqui. Eu era novo convertido. Eu falei, poxa, o pastor lá falou, o presbítero falou lá, o irmão falou, quando a gente deva o dízimo na casa do tesouro, quando a gente, Deus, Ele abre a porta, Ele abençoa a gente. Eu falei para Deus, eu com minhas palavras muito simples, que eu não tinha muito intimidade com Deus, aí eu falei assim, Deus, os teus servos lá, os teus filhos lá disso, lá da casa, o pastor falou, se eu levar o dízimo para a casa do Senhor, e levar oferta, eu vou ser abençoado. Eu vou fazer um voto, Senhor, eu estou passando umas dificuldades meio ruins, não dá, mas se o Senhor me abençoar, daqui para frente, eu vou dar o meu dízimo lá na sua casa, tudo que eu ganhar, eu vou abençoar a sua casa. Eu vou abençoar, vou levar o dinheiro para a igreja. Irmão, dali por diante, aí eu passando no estreito, não tinha muito serviço, não tinha serviço, aí daqui a pouco, um amigo meu foi lá em casa. Sonir, tem um serviço para você fazer aqui, lá em Caraí. Eu falei, opa, falei, o que é? Vai lá, tira a medida do material e eu vou te dar 50%, quando você acabar, eu te dou o resto. Tá bom, fiquei alegre. Fui lá, deu o valor a ele. Aí eu tinha votado diante do Senhor. Aí lembrei, falei, pô, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu passando um estreito danado em casa, aí na época, mais ou menos há 25 anos atrás, era mais ou menos 12, 13 mil, era um dinheiro forte. Mas eu tinha que comprar um material do rapaz, tinha que fazer toda a obra do rapaz. Aí eu lembrei, falei, Senhor, vou comprar o material todo, vou fazer a obra do rapaz. O que sobrar, eu vou dar os 10%. Irmão, o Senhor me honrou até hoje. Até hoje eu não esqueço da casa do Senhor. Até hoje eu lembro do voto que eu fiz para o Senhor. Com o Senhor. E dali por diante a minha história de vida foi mudando, meus conhecimentos, Deus foi abrindo meu entendimento, Deus foi me abençoando verdadeiramente, nunca me abandonou. A minha esposa, ela me ajudou muito, a Sônia me ajudou muito. Eu não tinha para onde ir, eu só tinha mesmo, depois que entrei na casa do Senhor, eu só tinha o Senhor para me apegar. E dali por diante, meu irmão, comecei a caminhar na casa do Senhor, comecei crescendo na casa do Senhor, sempre vacilando de vez em quando também, que não era perfeito, mas o Senhor sempre cuidando de mim. Aí fui crescendo nessa casa, né? Fui obreiro com 1 ano, fui obreiro nessa casa. Aí depois fui diácono por 7 anos, olha só, irmão, trabalhando na casa do Senhor. Depois, teve uma vez que houve uma votação de presbítero, eu não fui, eu falei, Senhor, por que eu não fui a presbítero? Eu questionei com o Senhor, por que eu não fui a presbítero? Poxa, aí o Senhor falou assim, você espera, você não está preparado? Olha, o Senhor fala, irmão, Senhor, você não está preparado, e realmente não estava. Levou mais 4 anos, 5, aí depois o Senhor foi me levantando, aí daqui a pouco o pastor está indo, ele está me observando. O
pastor falou assim, vou mandar esse cara lá para Santa Isabel, esse cara já está bom para caminhar lá. Irmão, nós fomos para Santa Isabel, né? Foi em 2005, estamos lá até hoje, irmãos. Passamos por alguns estreitos, eu e a Sônia, minha esposa, passamos por muitos estreitos, muitas dificuldades pelo caminho, carro quebrava, a gente chegava 2 horas da manhã em casa, você estava cansado de dormir, a gente estava pelo caminho, às vezes a chuva atrapalhava, temporal, né? Mas nós, irmãos, se a gente for contar quantas vezes nós faltamos em Santa Isabel, eu acho que não dá um mês, não dá 30 dias durante esses anos todos. Sem reclamar e dando glória a Deus. Olha, a Sônia ama Santa Isabel. Quando eu não posso, eu vou pegar o Uber, eu vou pegar o ônibus. Falei, me espera aí que eu vou chegar. Não, eu vou, aquele povo não pode, não posso deixar de ir lá, não. Irmão, guerreiro, irmão. Eu quero até dizer para vocês que no dia 16 nós completamos 41 anos de casado. Né? E sempre do meu lado, sempre me abençoando, sempre me ajudando, né? Os irmãos lá têm um carinho tremendo por ela, liga para ela o dia todo, né? Liga mais para ela do que para mim, né? Então, o que acontece? Isso é muita gratidão diante do Senhor. Irmão, aí nós deixamos o nosso Samuel aqui na casa do Senhor, o nosso Samuel, o meu Samuel. Samuel, quando nós fomos para Santa Isabel, Samuel tinha 13 anos. Aí entregamos na mão do sacerdote ali, ó. O pastor Carlos, pastor Carlos, toma conta do meu filho aí, hein? E o Samuel ficou aqui, depois que ele casou, aí ele foi embora para outra igreja, está servindo o Senhor lá na praça, lá uma igreja que tem lá, muito boa. O pastor lá ama ele, gosta muito dele, está ele, a esposa dele, mas o filhinho dele lá, né? Então, isso é graça, isso é gratidão diante do Senhor. E o que Ana fez, ela foi grata ao Senhor pelas maravilhas que Deus concedeu a ela. Ela sabia que o filho não era dela e não era, ela tinha que devolver. E muitas das vezes, irmão, nós, o que é do Senhor, a gente não quer devolver. Esse que é o problema da gente, né? Não quer devolver. Se a gente votamos, se faz um voto diante do Senhor, vai lá e cumpre, que o Senhor vai abençoar verdadeiramente. E eu vou dizer mais uma coisa para você, depois de Samuel, Ana teve outros filhos, aí sim, era dela, ela pôde tomar conta dos filhos dela, porque ela era tratada como uma mulher amaldiçoada, porque a mulher estéril, antigamente, era como uma mulher amaldiçoada, não poderia ter filho, era amaldiçoada, e as mulheres choravam muito, não era mulher fértil, né? Aí veio aquela passagem lá de Sara, lá com Abraão, quando Sara não poderia dar filho, né? Abraão também velhinho, olha só, olha como é que é o mistério de Deus, Abraão velhinho, né? E Sara também. Aí Deus prometeu um filho a Abraão, mas Sara foi afobada, olha só, Sara foi afobada, foi lá, deu a sua serva Agar e teve Ismael. E esse fato aconteceu, sabe quanto tempo? Pelo historiador, mais ou menos 1000 anos, esse fato de Ana, 1000 anos antes de Sara. Depois que Sara nasceu, foi 1000 anos depois que aconteceu esse fato de Ana. Então, era muito triste para uma mulher não ter filho. E hoje em dia nós vemos muitas mulheres aí que é abençoada, tem bastante filho, daqui a pouco está jogando o filho fora, está jogando na lixeira, está matando os filhos, está largando. Mas Deus, Ele não gosta disso, Deus isso não é aprovação de Deus, né? E nesta noite, irmão, eu quero dizer para você que esse texto que o Senhor escolheu para que eu trouxesse nessa noite, eu relutei muito. Eu falei, Senhor, esse texto, por que esse texto? Tem outros textos mais fáceis, não, irmão, você tem que falar sobre esse texto. Mas esse texto já estava no meu coração já há muito tempo, desde quando o pastor falou para mim que eu tinha que trazer a palavra do dia 29, aí o presbítero Renato foi lá, me ligou sexta, né? Eu falei, tá bom, irmão, tá bom. Quando eu falei para ele que eu tinha que ver, é porque eu tinha umas visitas hoje de tarde para fazer lá para o lado da fazenda Santa Isabel lá, para ver uns pessoal lá que está
tempão que não vai lá na igreja, então a gente tem que tirar o tempo e ir. Mas graças a Deus, adiei para domingo que vem, e domingo que vem eu vou fazer o trabalho do Senhor, né? Então, irmão, Ana, ela foi bem abençoada porque ela teve os seus momentos difíceis, mas também teve os seus momentos de vitória diante do Senhor. Aí o próprio Eli falou para ela assim, olha, quando o menino desmaiar, já que você votou, vai lá e dá na casa do Senhor. Você vê como é que Eli tinha um pensamento bom. Era um homem de Deus. Não tem problema não, pode dar um menino lá para o sacerdote lá. Engraçado que quando Ana chegou até Eli, aí Ana chegou e falou para Eli, aqui meu senhor, você lembra daquela mulher que tinha um coração amargurado, triste, que o senhor chegou, disse que eu estava embriagada, que eu tinha tomado vinho, o senhor lembra? Eu sou aquela mulher, então eu vim trazer o menino aqui para servir o Senhor aqui no templo. Ele não devia nem estar lembrando mais daquele passado, mas é engraçado que ele falou assim, vai minha filha, Deus já te concedeu a vitória, Deus já te abençoou. E muitas das vezes, irmão, a gente fala assim para alguém, fala, vai em paz, porque o Senhor já te deu a vitória. Aí você saiu duvidando, será que eu vou ganhar a vitória mesmo? Você já duvidou, não ganhou a vitória, mas quando nós viemos com fé na casa do Senhor, e sabemos para quem nós vamos pedir, a quem nós vamos servir, você pode ter certeza que Deus vai conceder a vitória. As maravilhas só vêm quando nós buscamos ao Senhor. Amém? Irmão, eu quero dizer para vocês que eu estou muito alegre por estar aqui. Tem um tempão que eu não venho aqui, eu estou até meio destrenado de pregar aqui, né? Meio inseguro. O pastor está inseguro, tá? Porque o pastor está acostumado a lidar com a congregação pequena, e chega lá o pessoal, né? Eles ficam me ouvindo que nem vocês, eles gostam. Então, é muito gratificante estar aqui, né? E vendo vocês olhando para mim, né? É por isso que muitos falam, será que eu vou conseguir chegar lá? Treme. O negócio treme mesmo, não é? Treme, Ed? Né? Então, quer dizer, porque o negócio, você tem que saber o que você vai falar para as pessoas. Você tem que pregar a palavra de Deus, né? Tem que saber falar, entregar o recado de Deus para a igreja. Então, esse recado aqui, do livro de Samuel, foi o recado que Deus mandou dizer para essa igreja. Não sai daqui cabisbaixo, não. O Senhor já concedeu uma benção para você, o Senhor já concedeu a vitória. De repente você está pensando assim, o que vai acontecer amanhã? Será que eu vou conseguir naquela empresa? Será que eu vou conseguir lá entrar naquela empresa? Será que eu vou ser chamado? Então, irmão, você pode ter a certeza que Deus vai te abençoar. Se você é fiel a Deus, se você fez um voto para Ele, e você está certo no seu coração que você vai cumprir, Deus ele vai cumprir o voto com você. Amém? Vamos ficar de pé. Quem chegou triste nessa noite, nesse lugar aí? Levanta a mão, irmão, pode levantar que Deus vai abençoar você. Isso é natural das pessoas, de nós, como seres humanos, ficar triste, ficar abatido. Nessa noite o Senhor quer entrar com providência na sua vida. De repente, o que eu falei naquela hora, você entrou pelas essas portas, você está pensando que ninguém te percebeu, mas o Senhor está te olhando de longe, conhece o teu coração. O Senhor quer te abençoar nesse lugar. Amém? Senhor, eu quero abençoar todas as pessoas que entrou pelas essas portas. E de repente, meu Pai, ela entrou cabisbaixo, sem perspectiva de nada, sem coração triste, abatido, dizendo que ninguém, Pai, liga para ela, que ninguém olha para ela, que o Senhor não ouve as orações dela. Mas nessa noite, meu Pai, eu abençoo cada vida que entrou pelas essas portas, que o Senhor vai conceda, Pai, a bênção para eles,
De repente, meu Pai, seja um filho que está nas drogas, uma filha, meu Pai. Ó Pai, de repente seja um esposo, meu Pai, que bebe, chega em casa embriagado, quebrando tudo, chutando, xingando. Mas o Senhor nesta noite, meu Pai, está entrando com providência. Ó Pai, nesse lugar, em favor das vidas, vai acontecer milagre, porque o Senhor é o dono do milagre, e nesta noite o Senhor está concedendo bênção nesse lugar, sem medida, meu Pai. Por isso, meu Pai, eu abençoo a todos, na Tua presença, no nome de Jesus. Amém.